Esse é o segredo por trás de todo vencedor. Segredo esse que o próprio Deus revelou para Josué. Sê tu forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você precisa entender uma coisa: nós sempre estamos em frequência ou em igualdade ou em poder semelhante àquele com o qual nós estamos aliados. É por isso que nós precisamos entender e conhecer a natureza de Deus e com quem nós andamos. Então, no caso de Josué, a conquista de Josué era uma conquista física, com espada nas mãos. Os inimigos eram físicos, eram reis que tinham se apropriados da sua herança, da sua terra, e para que eles pudessem, de fato, desfrutar dessa herança que por direito era deles, como por direito todas as sortes de bênção são dos que estão em Cristo Jesus, porque Paulo escrevendo em Gálatas 3 e verso 14, para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós gentios em Cristo Jesus. Então aquela terra que Josué estava lutando por ela era por direito, ela era herança por direito dos descendentes de Abraão, o qual Josué era um deles. E ele era o responsável em liderar o povo, e ele estava abatido, ele estava sem ânimo, ele estava sem força. E esse estágio de espírito, ele é descompatível com o que era necessário Josué fazer ou realizar. Jamais ele iria vencer com aquele estado de espírito. Ele não teria forças, condições, nem dele mesmo, nem de liderar ninguém naquele estado de espírito. Por isso a ordem de Deus foi: tenha ânimo, seja forte e corajoso, aonde colocar a planta dos teus pés. Então, o comportamento, a natureza, o estado de espírito de Josué era descompatível com o que ele precisava realizar. Então Deus reanimou ele, ou animou ele, e ao reanimar, deixou aqui o segredo, revelou o segredo. Se para Josué mesmo, a sua guerra sendo física, mas ele precisava do estado de espírito, e hoje a nossa guerra é espiritual. Ou seja, para que nós obtenhamos vitória, é necessário que o nosso estado de espírito seja correspondente ao estado de espírito dos que vencem. Agora, como é que nós podemos ter um estado de espírito elevado, um estado de espírito de fé, se nós não conhecemos a natureza de Deus, se nós não conhecemos as promessas, não conhecer teórico, não conhecer apenas de ouvir? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o mesmo processo que acontece com os nutrientes quando nós nos alimentamos, comemos, o nosso sistema imunológico tem capacidade de extrair dentre os alimentos os nutrientes, joga assim o lixo fora, e os nutrientes, eles ficam no nosso corpo. Se nós estivéssemos fracos, desanimados, sem força, imediatamente quando nós nos alimentamos, nós nos tornamos fortes. Então, os nutrientes do alimento, ele é apenas para dar vigor ao corpo físico, enquanto que os nutrientes da palavra de Deus, porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele serve de nutriente para o nosso espírito. Então, é necessário que nós conheçamos, estudamos, aprendemos, meditamos, deixamos a palavra de Deus processar dentro da nossa mente, da nossa consciência, meditando, e assim a palavra de Deus, o próprio Deus, que Deus é palavra, Deus é espírito, deixa os seus nutrientes, a sua força em nosso espírito. Então, assim sendo, nós vamos nos alinharmos com Deus, e Deus é vencedor, seus filhos também são vencedores. Mesmo diante das batalhas, você sabe que a força que está contigo é superior. Eu estava ouvindo o testemunho de uma mãe que
no seu primeiro filho teve uma perca dolorosa, porque ela perdeu o seu filho de uma forma trágica, lentamente, depois de lutar na UTI, seu recém-nascido. Ela perdeu, e depois que ela perdeu o primeiro filho, se eu não estou enganado no testemunho dela, ela falou que 7 filhos ela perdeu em sequência, e a medicina, os médicos falaram para ela que cada nova tentativa não era só o recém-nascido ou o feto que estava sendo ameaçado de perder a sua vida, mas ela própria. Então desencorajou ela o máximo que pôde, e assim todas as vezes que ela ficou grávida, ela perdeu o seu ente querido. E ela estava contando um testemunho que através e a partir de uma pessoa, Deus falou com ela em profecia, e aquela profecia animou ela, levou o estado de espírito dela, a fé dela aumentou, e segundo ela, a partir através da profecia, Deus cumpriu realizando nela o que Deus tinha prometido, que foi a profecia que ela teria um filho, e de fato ela teve o filho. Hoje aquele filho é uma realidade. O que a consciência daquela mãe ainda não tinha despertado, ou ainda não despertou, é que esse Deus pelo qual ela diz que falou com ela a partir através de uma outra pessoa, pela profecia, ele sempre esteve lá. A sua palavra, ela é eterna, ela é antes da fundação do mundo, ela não volta vazia, ela é poderosa. Então o que aconteceu é que de fato, mesmo a palavra de Deus estando lá, já existente no mundo espiritual, ela nunca acessou, a consciência dela nunca alcançou, ela nunca entendeu isso. Então foi preciso uma profecia para fazer com que ela acreditasse naquele ponto, e assim quando ela ouviu, o estado de espírito dela elevou e o corpo recebeu o vigor, a força que ela precisava para ter um filho. Porém, é necessário que nós entendamos que aquilo que foi falado, que segundo ela foi falado em profecia, estará sempre presente, esteve e estará sempre presente no mundo espiritual. Que eu não preciso de uma profecia para mim estar naquele estágio de espírito. Então a profecia é exatamente para ativar uma pessoa que está fora, ou seja, o poder não está dentro de mim, porque o propósito do evangelho, do reino de Deus, é que o evangelho é que Deus esteja dentro de vós. Não sabeis que Deus habita em vós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. A minha palavra é espírito e vida, disse Jesus, João 6:63. Então a profecia, ela é necessária até você chegar nesse nível de maturidade. É por isso que o que é em parte será aniquilado quando chegar o que é perfeito, porque a profecia, ela não é perfeita, ela é um mecanismo que Deus encontra para ajudar os que estão em crescimento, que ainda não chegou nesse estado de perfeição na fé. Como o próprio Pedro disse, que a profecia, ela é como um candeeiro acesa em uma noite escura, mas quando chegar o grande dia, não é necessário mais o candeeiro. Então, quando você entender o estado de espírito, que é o segredo dos vencedores, você não precisa mais de profecia, porque você está no que é perfeito, você está na força. Porque, veja só, quando se conhece a natureza de Deus, se entenderá que Deus não tinha interesse só naquele filho que se fortaleceu porque o corpo dela se fortaleceu, e o corpo dela se fortaleceu por causa do estado de espírito dela, que se fortaleceu por causa da profecia. Antes do corpo dela se fortalecer, cada novo feto o corpo tinha como ameaça, porque era uma ameaça para a própria vida. Então assim o corpo, a natureza escolhia entre a mãe e o filho. Então assim sendo, a natureza achou que era mais justo o filho. Então, aquela mãe também, ela não entendia que a causa que ela teve 7 percas é tão somente porque no primeiro filho ela perdeu, e o pavor, o medo, a insegurança, o trauma da primeira perca desequilibrou a sua natureza e baixou a sua fé, baixou a sua confiança. E aí o corpo fraco expeliu segundo, se eu não estou enganado, 7.
E o primeiro filho foi perdido por quê? Porque, segundo ela, cometeu um erro. Ela quebrou alguns princípios, algumas regras, e a culpa pesou sobre a consciência dela, e que por causa disso houve a primeira perca, e a primeira perca veio a segunda e a terceira, se eu não estou enganado, 7, e tudo acabou quando ela houve uma profecia, e esse estado de espírito ele está agora. A derrota, ela é correspondente a um estado de espírito de derrota, de fracasso. O sucesso, a vitória, ele é correspondente com o espírito de ânimo. Como Deus disse para Josué, tenha fé, tenha ânimo, ó Josué, sendo forte e corajoso, onde colocar as plantas dos teus pés, eu te darei como herança, nenhum dos teus inimigos ficarão em pé diante da tua presença. Esse estado de espírito que é proveniente de Deus, ele não muda. Ele não muda. Veja, no caso da mãe, o médico tinha falado para ela que ela não teria filho. Então, enquanto ela estava subordinada ou dando credibilidade à palavra do médico, assim era. Lembrando que não estou dizendo que o médico estava falando o que não era verdade. O médico estava falando a verdade resultante da ciência. Mas lembra, nós estamos lidando com o Criador. Aquele que não tem limitação, aquele que ainda que esteja morto 4 dias, volta à vida, porque Jesus disse, Lázaro, sai para fora, enquanto um homem morto. Então, esse estágio, a realidade de Lázaro era descompatível com a proposta de Jesus, sai para fora. Era um morto de 4 dias. Mas veja, a vida estava na palavra. E Lázaro, que antes de morrer ele tinha fé, o estado de morte era descompatível com a fé de Lázaro. Por isso a fé de Jesus, a palavra de Jesus, entrou em sintonia, canalizou e resultou foi o homem morto 4 dias, saiu vivo. Então, é necessário que nós entendamos isso. Em nossa igreja, quantas senhoras vieram dizendo que os médicos tinham falado que não tinha jeito, porque ela era estéril, e homem também. Então, e essa esterilidade, ela dura enquanto a pessoa está dando credibilidade à palavra humana, ainda que seja a palavra de um profissional, mas é humana, é limitada. Mas quando ela deixa de entrar em sintonia da credibilidade da crença, a palavra do homem e dar a Deus, então assim prevalece a palavra de Deus, a palavra do alto, não tem limite. Então o estado de espírito elevado é o segredo de todos os vencedores. Até mesmo quando uma pessoa cai, que cai mesmo, fracassa, nem tudo sai como... Na verdade, praticamente nada sai como a gente planeja. Quando a gente dá início, seja em qualquer segmento da vida, a gente vai encontrar obstáculos. Josué encontrou muralhas fortes, reis perversos, nações, exército, inimigos. E na nossa caminhada é assim, mas com o estado de espírito, mesmo quando nós caímos, é descompatível com a queda. A gente não fica ali. É a chamada resiliência. Você levanta e agora você acrescenta aquele estado anterior à sua experiência. E agora você marcha, você se conserta, você se corrige e você marcha por alvo. Então, quem quer vencer tem que ouvir essas palavras e tem que entender essas questões. O que de fato aquela profecia trouxe para aquela mulher foi a força que ela não tinha, que era necessária, para que o corpo dela fosse fortalecida, ou fortalecido, o corpo fortalecido, para ser o suficiente para gerar a vida e fazer aquela vida ficar forte o suficiente para se tornar uma realidade. Então, aquela força que veio pela profecia, pela luz da Bíblia, é como se fosse uma brasa tirada de um grande fogaréu e trouxe aquela brasa e aqueceu aquele corpo que estava sem vida, aqueceu aquele corpo que estava sem a temperatura para a sobrevivência. É essa descrição que Isaías dá quando ele mostra numa visão, ele viu Deus e agora ele iria se autodestruir pelo fato de ele ter visto Deus. Então,
Essa percepção de Isaías é uma percepção humana de um estado caído, de um estado natural, de um estado adâmico, de um estado de pecador. Então é esse o recado que a natureza humana deu. E de repente um anjo trouxe uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías, e Isaías agora foi retirado a sua imundície, agora ele se alegrou por estar na presença de Deus. É essa descrição que Pedro diz que é a profecia. A profecia, ela é como se fosse um candeeiro em uma noite escura, que não terá nenhum benefício desse candeeiro quando o dia chegar. Então, esse grande dia, esse grande braseiro, é o Senhor Deus, é essa força que sempre esteve lá antes da fundação do mundo. Essa força já esteve lá e ela nunca sairá de lá. Mas como a maioria das pessoas não tem conhecimento dessa verdade, por não ter acesso a essa fonte de vida, de poder, o único mecanismo que sobra é Deus usar terceiro. Veja, trazer uma brasa lá, alguém que conhece sabe onde está a brasa, no caso de Isaías foi o anjo e trouxe. Mas se essa pessoa tivesse acesso à fonte, não precisava que o anjo trouxesse. Exatamente como em Coríntios 13 fala, que os dons, e dentre eles a profecia, são algo que é parte do todo. Mas quando chega o que é perfeito, todo, não há necessidade de ter a profecia. A profecia ela é necessária exatamente porque a maioria não tem acesso ao todo, e é um mecanismo, é uma ajuda, é uma faísca tirada de lá e trazida para cá, e agora com essa faísca, olha, vai lá na fonte. Voltando para o caso da mãe, para você entender o segredo por trás, o segredo que você precisa para vencer. Aquela mãe perdeu 7 filhos e ela estava louvando a Deus porque o último se firmou, e amém por isso. Só que se ela tivesse entendido isto que eu estou revelando para você, ela não tinha perdido nenhum dos filhos dela, porque Deus ama e amou e amará todos os filhos, dentre eles aqueles que nem sequer teve a oportunidade de ter a sua história aqui. Mas por que aquela mãe não tinha força, não conseguiu? Porque não conhecia essa fonte. Então foi preciso que alguém fosse lá na fonte e pegasse uma faísca dessa fonte e trouxesse para ela. Mas no tocante o vigor físico que a mãe precisava para ter o filho, naquele problema foi resolvido. Mas se a pessoa continuar com esse estado de espírito, de inferioridade, de eu não posso, olha que a Bíblia diz, tudo eu posso nele que me fortalece. Eu não sou digno ou eu não sou digna. Esse estado de uma pessoa para baixo, de uma pessoa insignificante, de uma pessoa... Porque esse espírito de culpa, esse espírito de pecador, esse espírito, ele é o espírito oposto ao de Deus, o oposto à vida. Quem tem esse espírito pode ter certeza, estará longe dessa fonte. Inclusive, no caso do testemunho da mãe, perdeu o primeiro filho, exatamente porque tomou atitude oposta à sua fé, e aí veio a culpa, e a culpa no seu corpo apontou para aquele feto, aquela criança, e aí a culpa no seu corpo apontou que aquele feto era a razão da culpa. Então todo o corpo trabalhou para eliminar aquele feto, e aquela criança nasceu, e após nasceu com problema e foi sofrendo, UTI, hospital, bastante tempo, machucando aquela mãe, um adolescente, o primeiro filho. Então,
até que a criança, de fato, perdeu a sua vida. Então aqueles traumas, aquele medo, aquele estado negativo, propício à destruição, aquela mãe encarnou. Então agora 7 filhos. Todas as vezes que ela saía grávida, obviamente, o corpo recebia o seguinte recado: esse corpo, esse feto é uma ameaça para o corpo. Inclusive, foi isso que os médicos falaram. Então, por causa disto, que houve as 7 percas. E depois, para eliminar, veio a profecia, que é como uma brasa tirada do altar. É como uma faísca de luz tirada da grande luz. Mas se essa pessoa não conhece a fonte para outras causas da vida, ela vai continuar com esse estado de espírito insignificante e vai perdendo, e a sua geração não terá o vigor para construir uma história. Então, a revelação aqui é que esse estado de espírito que fez ela vencer, que é o estado de espírito que Deus fez Josué vencer. Josué, ser tu forte e corajoso, Josué. Te levanta, Josué. Vai em frente dos teus inimigos, porque eu sou contigo. Se ele, Josué, não fosse, Deus não era com ele, não porque Deus não gosta de uma pessoa fraca, porque Deus, ele não é uma coisa, ele não é um ser físico, ele não é um homem. Deus é um estado de espírito, é uma força criadora, inteligente, que quando eu estou nessa confiança, nessa fé, esse é o estado de espírito que eu entro em contato com Deus. E é nesse estado de espírito permanente que eu sou gerado filho de Deus. Porque ninguém é gerado filho de Deus por religião. Alguém só será gerado filho de Deus os que são nascidos da água e do Espírito. Da água é quando você se batiza, é uma renúncia à sua vida. É você entender, é um simbolismo da vida, ou seja, da morte. Você desceu, um ser humano pecador, ao ser batizado, e se ergueu um novo ser humano, que agora você está morto para o pecado, para o mundo, enquanto está vivo para Deus. Ao mesmo tempo, é uma travessia de território. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que atravessou o mar, saiu de debaixo do governo de Faraó, porque atravessou o mar. Então, o batismo nas águas também tem um simbolismo de travessia de um território para outro, porque, segundo Colossenses, fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Mas isso é apenas simbólico. Agora, o que de fato, como a Bíblia diz, para que nós sejamos filhos de Deus, temos que nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito é entrar nessa sintonia, nessa consciência, dessa força vencedora, que o anjo trouxe apenas uma brasa para Isaías, mas o todo está lá. No caso da mãe, apenas uma faísca de luz, mas o grande dia está lá, essa consciência de vencedor. Quando eu entro nessa consciência de vencedor, esse estado de espírito de vencedor, ninguém poderá me vencer, porque é a força superior, é a força maior. Eu sou semelhante ao Pai, eu estou ligado ao Pai, eu creio no Pai. O Pai não é uma coisa, essa consciência, esse poder, essa autoridade. Então eu me torno invencível, ninguém me vencerá, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que na minha falta de experiência eu tomo decisões e depois tem alguns problemas, ainda que momentaneamente eu perco uma pequena batalha, mas aquele estado de espírito não é correspondente, não é compatível com a perca, com o fracasso. Eu vou me levantar, você irá se levantar, você vai marchar para frente, porque o teu estado de espírito é correspondente à vitória, vencer. Então, você precisa entender essas questões e se tornar um vencedor. Porque pensa numa coisa terrível, é uma pessoa fracassada, é uma pessoa que só perde. Ainda quando elas ganham alguma vitória, já está pensando no fracasso. Eu ouvi muito enquanto crescia, rapaz, quando as coisas estão tudo bem, pode esperar que logo depois vem uma coisa ruim. Eu ouvi isso demais. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu ouvi isso demais. Sendo que em Cristo nós estamos predestinados a toda essa sorte de bênção.
Porque nele nós já fomos eleito, filho, herdeiro, santo, irrepreensível. Nele é onde está, em Cristo, todas as sortes de bênção. Essas bênçãos são nossa herança. Se você deseja saber mais sobre a respeito de tudo isso e ainda não era inscrito em nosso canal e quer crescer na fé, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.